Voltamos com mais um pedacinho da nossa história, a camperização sem fim, aqui no Viagem Sem Fim. Antes de eu começar a explicar um pouquinho o que a gente vai compartilhar com vocês hoje, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão nos dando apoio, que nos enviam mensagens de incentivo para continuar e tudo mais, as pessoas também que estão se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito e dá muito apoio para a gente continuar. Então quero deixar aqui meu muito obrigado. E hoje nós vamos compartilhar com vocês o processo de instalação de uma clarabóia. Então no último vídeo nós compartilhamos como nós instalamos a primeira janela, e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho como a gente abriu um buraco no teto do carro. A clarabóia que a gente instalou, ela é uma clarabóia bem especial. Ela é uma clarabóia de uma marca americana chamada Maxfan, e ela já vem com ventilador. E esse ventilador ele funciona tanto como ventilador como extrator, e ele tem 10 velocidades. Uma das coisas assim que me chamou muita atenção enquanto pesquisando sobre a clarabóia é que o design dessa clarabóia ele é único. É uma das únicas clarabóias que dão a garantia de que você pode ter ela aberta em funcionamento durante a chuva. Então a clarabóia, quando ela está em funcionamento, ela levanta e aí tem uma saída de ar que não deixa a água entrar no carro, não entra no motor do ventilador, enfim. É uma clarabóia muito bom para situação de chuvas. Para situação de chuva. Como a gente gosta muito de fazer trilha e a chuva com certeza vai estar no nosso caminho, porque né, a chuva é uma coisa boa aí, que vai estar por aí nas montanhas e tudo mais, isso garante que a gente pode ter ela em funcionamento, podemos deixar ali uma roupa secar, ou chegar tudo molhado em casa e ter uma ventilação boa enquanto por aí, né? É isso aí, vou deixar vocês com o processo de instalação. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, deixa aí um comentário que a gente vai ficar bem feliz. Estamos aqui na expectativa, não sei se dá para ver ali, mas estamos esperando para ver se o tempo vai nos pregar uma peça, porque a previsão de hoje não era para chuva, mas a gente está sentindo que as nuvens estão bem assim carregadas e uma umidade bastante alta. O que é normal, porque a gente está do lado do Mediterrâneo e aqui é bem úmido em geral. Aqui temos todo o material que a gente vai usar para instalar a clarabóia. A clarabóia que a gente tem, o manual é bem claro, bem tranquilo, ele já dá a especificação. Então a gente cortou esse papelão aqui. Vamos fazer esse furo no teto da van para instalar esse suporte na parte de cima, e tem um outro suporte que vem na parte de baixo para fazer uma espécie de sanduíche assim na chapa do carro. Então tem um suporte da parte de cima, a gente vai colocar um suporte de madeira, e aí depois, quando o teto estiver completamente instalado, a gente vem e preenche com outro suporte por baixo. Para fazer o isolamento, a gente vai colocar esse material aqui, que se chama em espanhol cinta de butilho, butyl tape em inglês, que a gente teve que comprar pela Amazon. É um material assim um pouco específico para parar água. E para fechar depois, quando a gente tiver isso aqui instalado, a gente vai passar o selante, esse selador aqui, esse selante, que é o mesmo que a gente instalou na janela. Como que a gente vai cortar, fazer o furo? A gente vai primeiro usar a furadeira para fazer uns furinhos ali para ver exatamente se está coincidindo a posição. E depois a gente vai fazer o furo com uma tico-tico. E é isso. Então primeiro nós fazemos um furo no centro e depois nós fazemos um furinho em cada canto de onde vai ficar a clarabóia. Aqui no processo, vocês podem ver, o buraco já foi aberto. A gente teve um problema, a gente fez o furo no lugar errado. Eu sei, bem frustrante. E agora a gente vai ter que tampar esses dois buracos que estão ali, ó. Dá pra ver um daí
e o outro ali. A gente vai ter que tampar eles e no momento a gente tá fazendo uns furinhos aqui, antes de fazer o furo com o parafuso. A gente também tem que colocar aquela fita adesiva, aquela gosma, e aí a gente vai continuar. Acho que não vai ser um grande problema, que a gente vai tentar colocar bastante Sikaflex, bastante polímero, mas acho que vai dar tudo certo, esperemos, oremos. Uma vez o furo terminado, nós fazemos a pintura com tinta antioxidante e começamos a cortar as tiras de butil para que a água não entre. Seus maloqueiros, estamos aqui, mais uma missão, estamos de férias. Lá no fundo tá vendo que tá para chover, né? Mas em dia de chuva é bom de abrir buraco no carro. Isso aí. Estamos aqui, furadeira, ferramenta, medição, tudo para abrir buraco no carro. Aqui colocamos já esse negócio. E acabei de parafusar a flange aqui. Esse aqui é butil. Pusemos um monte aqui para compensar esse vão. E estamos aqui, né, na guerra aqui, já que pôs a madeira lá embaixo, já pôs os 4 principal. É isso aí, ó. Ó, já aqui. Dá pra ver o mar daí? O mar tá pra lá, ó. Dá pra ver? Dá pra ver o mar. Se olhar bem, né? Não sei se dá pra ver. Estão construindo os prédios ali. Tem um parque aqui que a prefeitura gasta água nesse parque e ninguém vai, porque não tá autorizado ainda. E nós fazendo buraco. A gente parafusou ela. Aliás, a gente tá parafusando tudo junto aqui, fazendo parte do nosso sanduíche. E eu acho que tá indo bem. Aqui a Gams que a gente teve que fazer com o furo equivocado. Grande erro do dia. Mas é isso aí. Estamos quase lá. Tá em ângulo, aham. Nossa, dá pra sentir a areia daqui. Vamos voar! Um relato aqui, porque eu me dei muito bem, hein? Ó, presente de Valentine's Day. Mostra aí pra nós, mostra aí pra nós. Tem um pra nós pra você cortar pra ver? Tem aqui, ó. Um super alicate de gente grande. Nunca tive uma ferramenta tão bodofe, ó. Tem aqui. Daí tem ajuste, ó. Eu quero um pouquinho maior, que eu acho que precisa um pouquinho maior. Eu ajusto. Eu venho, coloco aqui. Olha lá, ó. Tá lá no comprimento. Ele segura. Ele vem de capa, ó. Isso que é, bicho. Isso que é. Presente Valentine's Day. Fica a dica. Se você quer fazer um pedreiro camperizador. Pica-fio. Camperizador feliz. Merece. Eu acho que é um presente que vale a pena, hein? Vale o investimento, a alegria, o tempo. A invenção, ó. Supimpa. Alicate do Rambo. E como esse projeto é composto de várias atividades que vão acontecendo em paralelo, agora chegou a hora de começar com o isolamento das paredes. E para esse isolamento nós usamos lã mineral de 30 mm com uma capa de isolamento reflexivo por cima, que tem na verdade a função de evitar a condensação entre a lã e a chapa do carro. Se vocês quiserem mais informações, nós vamos deixar o link do canal do Greg, que é em inglês, mas tem muita informação útil nesse tema. Bom, seguimos avançando.
comecei a fazer o processo aqui de isolamento. Abri o pacote, tô deixando ela respirar aí um pouco. Eu comecei a fazer aqui o cantinho de isolamento com a lã. E aí, isso daí vai ser a terceira fase do nosso isolamento. Ali, ó, temos cabos já passados. Cabo de luz, ali o nosso eletricista. Passou todos os cabos aí, estamos passando cabo. Estado atual da obra. Janela, clarabóia, isolamento acústico, isolamento no chão e no teto quase completo. Ó, estado atual, vamos fazer um balanço parcial aqui, ver onde que a gente tá. As duas rodas aqui isoladas. Chão já tá isolado, a gente vai avançar um pouquinho mais com o chão hoje. Falta tirar a medida da madeira que a gente colocou por baixo dele aí, porque essa madeira vai ser o nosso ponto de guia para móveis, cama e tudo mais, já que a cama vai entrar mais ou menos aqui nessa área. Aqui já um avanço um pouquinho maior no isolamento da parede. Isolamento da cabine ali também já foi concluído com sucesso. Colocamos a cabine ali de volta, o teto. E já temos também fio passado pelo teto. Esse aqui vai ser o fio da luz. Ele tá solto assim, mas ele tá assim temporariamente aí. A gente vai ainda definir algumas coisas e depois a gente vai deixar ele mais fixo aí. E é isso, vamos ver como é que a gente avança aqui. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer é fazer o isolamento ali também naquele retângulo. Aí a gente já vai parafusar essa primeira chapa aí de contrachapado, de plywood. E aí temos o chefe, o mestre de obras.